Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuação àquele assunto de solução, certo? Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre unidade de concentração, tá bom? Vamos lá, o que é a unidade de concentração? A unidade de concentração é qualquer relação que forneça uma proporção entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Para que servem essas unidades de concentração? Bom, essa unidade de concentração fornece uma noção, uma ideia do que é uma solução concentrada ou então o que é uma solução diluída. Se eu tiver um valor muito alto de alguma unidade de concentração, eu tenho uma solução concentrada. Agora, se eu tiver uma, um valor muito baixo de alguma unidade de concentração, eu tenho uma solução diluída. Só que existe uma determinada convenção, existe uma determinada forma para a gente entender melhor as fórmulas das unidades de concentração, tá ok? Então, quando alguma informação tiver um índice 1, então esse índice é referente para indicar informações do soluto, aquele que vai ser dissolvido. Agora, quando alguma informação tiver o índice 2, isso vai nos fornecer informações sobre o solvente, aquele que vai diluir. E quando eu tiver nenhum índice, então eu estou usando para informações da solução completa, ou seja, soluto mais solvente. Tudo bem? Então, saibam que unidade de concentração nada mais é que uma relação que fornece uma proporção entre soluto e solvente, ou então entre soluto e solução, ou então soluto e solvente e soluto, ou solvente e solução, desculpa, ok? Então, unidade de concentração nada mais é que uma proporção, que não vai nos fornecer se uma determinada solução está concentrada ou está diluída. Vamos lá. Primeiro tipo de concentração é a concentração comum. A concentração comum, como diz aqui, ó, expressa a relação da massa do soluto com o volume da solução. Então, repare, ó, concentração comum representada por esse C é igual a relação da massa do soluto, perceba o índice é 1, ó, índice 1 usado para informações do soluto. Então, massa do soluto com V. O V, perceba que não tem índice, logo vai ser da solução completa. Então, vai ser massa do soluto dividido pelo volume da solução. Agora, pessoal, cuidado. Muitos confundem com densidade. Por quê? Porque densidade também é massa por volume. Mas a densidade revela a proporção da massa de uma substância mistura com o seu respectivo volume. Desculpa. Aqui é para ter um índicezinho, tá bom? Então, aqui é para ter um 1. O que isso quer dizer? A densidade, ela só vai ser feita quando eu pegar a massa do soluto e dividir pelo volume do soluto. Ou então, se eu pegar a massa da solução e dividir pelo volume da solução. Ou então, pegar a massa do solvente e dividir pelo volume do solvente. Na concentração comum, eu tenho a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Tá, ok? Percebam a diferença e tomem cuidado. Concentração comum sempre é massa do soluto dividido pelo volume da solução. Geralmente, essa concentração comum é dada em gramas por litro. Essa aqui é a unidade de concentração que vai ser mais utilizada nas questões, tá ok? Concentração em quantidade de matéria ou concentração em mol por litro, tá ok? O que é que isso quer dizer? Expressa a razão entre a quantidade de mols do soluto com o volume da solução, tá ok? Então, eu vou pegar a quantidade de mols que eu tenho de soluto numa solução e vou dividir pelo volume dessa solução, tá ok? Mas, Lucas, como é que eu calculo o número de mols? O número de mols é calculado como a razão entre a massa da substância estudada dividido pela sua massa molar. O que é a massa molar? A massa molar é aquela massa que eu tenho em 1 mol de uma substância, tá ok? Então vamos lá, percebam. Aqui é para calcular a quantidade de mols, N1, massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, ou com os índices, número de mols do soluto é igual a massa do soluto
dividido pela massa molar do soluto. Tudo bem? Agora, para eu descobrir a quantidade de matéria ou concentração em mol por litro, eu pego número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Agora, com os índices, massa mol, ou quantidade de matéria é igual a número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Tá bom? De novo, como é que eu calculo o número de mols? O número de mols é calculado pela massa do soluto estudada, tudo bem? E a massa molar da substância. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho 32 gramas de oxigênio. Só que o oxigênio tem 16 gramas de massa molar. Então, quantos mols eu tenho? Aí, no caso, ficaria 32 gramas de oxigênio dividido por 16, que é a massa molar. Logo, eu vou ter 2 mols de oxigênio. Tudo bem? Ok? Não esqueçam. Título ou porcentagem em massa. Essa aqui não é tão utilizada, mas é sempre bom dar uma estudada, tá ok? O título ou porcentagem em massa é relação, uma razão, uma proporção entre a massa do soluto e a massa da solução, tá bem? Normalmente o resultado vem expresso em porcentagem, porque é óbvio que a massa do soluto vai ser bem menor que a massa da solução. Logo, é muito mais fácil dizer a porcentagem da solução que representa a massa do soluto. Tudo bem? Não possui unidade, já que é uma razão de duas medidas de mesma unidade. O que isso quer dizer? Pessoal, como eu estou dividindo massa por massa, vamos supor assim, eu estou dividindo 16 gramas por 4 gramas, vai dar o quê? 4. Por quê? Porque a grama foi cortada na divisão. Então, eu tenho que dizer que o título porcentagem em massa é uma razão de duas medidas de mesma unidade, fazendo com que não tenha unidade. Tá bom? Só que o título também pode expressar volume, tá bom? Que corresponde à relação entre o volume do soluto e o volume da solução, mas geralmente é mais utilizado o título porcentagem em massa. Esse título porcentagem em massa é para nos definir, para nos indicar a porcentagem de soluto que eu tenho na solução. Tudo bem? A porcentagem em massa ou então a porcentagem em volume. Então, vamos supor que 10% da solução é soluto. Aí eu digo que o meu título é 0,1, ou então 10%. 30% da minha solução é soluto. Então, eu digo que meu título é 0,3, ou então 30%. Isso vai variar de acordo com a questão. Se ele está falando em massa, ou então se ele está falando em volume. Ok? Partes por bilhão ou partes por bilhão. Pessoal, isso aqui também é um título em porcentagem em massa, tá bom? Só que às vezes eu tenho proporções muito grandes, tipo partes por milhão ou partes por bilhão. Aí a gente prefere reduzir isso e botar somente ppm ou então ppb, tá ok? Então, são concentrações que expressam quantidades em 10 elevado a sexta para partes por milhão. Agora, se for partes por bilhão, isso vai ser mudado para 10 elevado a 9. Repito, partes por milhão, partes por bilhão são títulos de porcentagem, ou em massa ou em volume, só que são muito grandes. Então, a gente acaba reduzindo para ppm, ou então ppb. Vamos dar um exemplo. Em massa, M1 em miligramas e M em quilogramas. Essa diferença aqui vai dar 10 elevado a 6. Então, a gente diz que está em ppm. Tá ok? Aqui eu errei, tá, pessoal? Aqui é ml e aqui é volume, tá bom? Então, M1 em ml e V em litros. De novo, aqui a diferença é 10 elevado a 6. Logo, eu tenho partes por milhão. Tudo bem? Novamente, aqui é M1 e aqui ml. Tá bom? Fração em quantidade de matéria e fração molar. Percebam, título eu vou ter a quantidade de massa ou volume do soluto em relação à quantidade de massa ou volume da solução. Agora, aqui eu vou ter a quantidade de mols do soluto dividido pela quantidade de mols da solução. A gente diz que é a fração em quantidade de matéria ou fração molar, tá ok? É a relação.
entre a quantidade de matéria do soluto com a quantidade de matéria da solução. Olha, fração molar do soluto, X1. Eu pego a quantidade de mols do soluto e divido pela quantidade de mols da solução, que no caso vai ser a soma da quantidade de mols do soluto mais a quantidade de mols do solvente, tá bom? Aí, no caso, está aqui a fórmula completa. Agora, se eu quiser a fração molar do solvente, o que é que eu faço? Eu pego a quantidade de mols do solvente e divido pela quantidade de mols do soluto mais a quantidade de mols do solvente. Assim, eu tenho a minha fração molar do solvente. Tudo bem? Então, pessoal, não se esqueçam dessas fórmulas, tá? Agora, uma coisa. Eu vou tentar ao máximo trabalhar com vocês por regra de 3. Por que isso? Eu repito. Para a gente não ter que ficar muito atrelado às fórmulas. Porque a gente já tem muitas fórmulas para decorar. Então, eu tento facilitar tudo em regra de 3 para que a gente não fique atrelado muito às fórmulas. Então, praticamente todas as questões de unidades de concentração pode ser respondida por regra de 3. É bem simples, é bem prático. Talvez você faça no máximo 3 regras de 3 para resolver qualquer questão. Tá bom? Então vamos lá. A massa dos 4 principais sais que se encontram dissolvidos em 1 litro de água do mar é igual a 30 gramas. Num aquário marinho contendo 2 vezes 10 elevado a 6 centímetros cúbicos dessa água, a quantidade de sais nela dissolvida é... Pessoal, primeiramente, a gente está falando de que unidade de concentração? Ele está botando volume do solvente com gramas com massa do soluto. Então, a gente está falando da concentração comum, que vai relacionar a quantidade de massa do soluto dividido pela quantidade de volume da solução. Então, a gente está falando da concentração comum. Aí, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que transformar esse 2 vezes 10 elevado a 6 centímetros cúbicos para litros, tá bom? Aí vamos lá. 6 vezes 10 a 6 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 6 vezes 10 a terceira decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 a terceira litros. Não esqueça, pessoal, decímetros cúbicos é a mesma coisa que litro, tá bom? Então, o que foi que eu fiz? Eu transformei 6 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos para litro. Ô, pessoal, desculpa, aqui é 2, tá? Então, no caso, aqui vai ser 2 vezes 10 a terceira litros. Aí, lá na questão, ele faz uma pequena proporção. 1 litro de água possui 30 gramas de sais. Só que aqui eu estou relacionando 2 vezes 10 a terceira litros de água. Quantos de sais eu vou ter? É uma pequena regra de 3. 30 vezes 2 dá 60. 60 vezes 10 a terceira gramas de sais. Só que como ele quer em quilogramas, aí a gente transforma isso e dá 6 vezes 10 a 1 quilogramas de sais. Resposta, letra A. Tudo bem, pessoal? Segunda questão, que é um pouco mais chata. Vamos lá. A hidroponia é uma técnica de cultivo de vegetais fora do solo. Os nutrientes são fornecidos através de uma solução contendo vários sais de fácil assimilação pelo vegetal. Para o preparo de 100 litros da solução nutritiva contendo 0,007 mol por litro de nitrato de cálcio, qual é a massa em gramas desta solução? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu tenho que descobrir a quantidade de mols que eu tenho de nitrato de cálcio. Tá bom? Como é que eu faço isso? Primeiro, de novo, pela proporção que ele dá. Ele dá aqui, ó, uma unidade de concentração, que é a de quantidade de matéria. Como é que eu faço? 0,07 nitrato de cálcio está para 1 litro. Só que ele agora quer estudar 100 litros da solução. Logo, está aqui os 100 litros. Eu faço outra regra de 3 e acabo descobrindo que nessa solução de 100 litros de água eu tenho 0,7 mol de nitrato de cálcio. Aí ele quer saber a massa do nitrato de cálcio que possui nessa solução. Só que a gente tem que descobrir a massa molar do nitrato de cálcio. Como é a massa molar? Tá aqui, ó. Eu tenho um cálcio, o cálcio equivale a 40. Eu tenho 2 nitrogênios, o nitrogênio equivale a 14, logo 2 vezes 14, 28. Eu tenho 6 oxigênio, e o oxigênio equivale a 16. Então, 6 vezes 16
96. Isso tudo vai dar 164 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que a cada mol do nitrato de cálcio eu tenho 164 gramas. Aí a gente faz outra regra de 3. Por quê? Porque ele quer saber a quantidade de gramas que eu tenho em 0,7 mol e não em 1 mol. Então a gente faz 164 gramas está para 1 mol do soluto, do nitrato de cálcio. Só que eu quero saber em 0,7 mol está para Y. Logo, Y é igual a 114,8. Percebam, pessoal, que eu só estou utilizando o regra de 3, justamente para facilitar a não utilização das fórmulas, tá bom? Vocês leem a questão primeiramente, tentem identificar qual unidade de concentração ela está falando, para depois fazer as regras de 3, tá ok? Continuando. Vamos lá. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal na água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominado solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa situação. Aqui está o solvente e ele está colocando o soluto. Isso tudo, quando misturado, forma a solução, tá bom? Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Massa molar igual a 342. Para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual a concentração em mol por litro? Bom, pessoal, eu tenho que descobrir a quantidade de mol do soluto e a quantidade de litros da solução. Aí vamos lá. Ele dá a massa molar do soluto e dá a quantidade de massa da sacarose. Aí o que é que a gente faz? A gente faz outra regra de 3. 342 gramas está para 1 mol. Só que no caso de estudado, eu só estou colocando 3,42 gramas do soluto. Quantos mols isso equivale? Isso é igual a 0,001 mols. Tudo bem? Opa, desculpa, é 0,01 mols. Tá bom? E aqui vai ser 50 ml é igual a 0,05, já que ele quer em litros e ele está dando em ml. A gente tem que transformar. Então, 50 ml é igual a 0,05 litros. Logo, a minha resposta vai ficar, aqui está errado, tá? 0,01 mol está para dividir por 0,05 litros da solução. E isso vai dar 2 mols por litro. Resposta, letra C. Tá bom? Percebam que eu faço poucos cálculos e não preciso utilizar a fórmula. Tá bom? Novamente, pessoal. Ele diz que a massa molar do soluto é 342 gramas para 1 mol. Só que eu só estou estudando 3,42 gramas. Então, isso equivale a X mols. X é igual a 0,01 mols. Está errado aqui. E aqui eu tenho que transformar a quantidade de volume de ml para litros. Então, 50 ml equivale a 0,05 litros. Logo, como ele quer a concentração de mol por litro, eu faço uma pequena divisão. 0,01, está errado aqui, dividido por 0,05. Isso vai dar 0,2 mol. Tudo bem, pessoal? Tudo entendido? Próxima questão. Essa questão aqui, pessoal, foi do Enem, tá bom? Tentem pesquisar as questões que caíram do Enem sobre unidade de concentração. É bem importante. Vamos lá. Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos 1980 não havia regulamentação e era utilizado o óleo diesel com 13.000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1.800 ppm e em seguida foi inserido no mercado o diesel S500, 500 ppm. Em 2012, foi difundido o diesel S50, com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores. A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 permitiu uma redução percentual de emissão de SO3. Aí ele quer saber a porcentagem da redução. Mas quanto foi a redução? Nos anos de 1980, eu utilizava 13.000 ppm.
Já em 2012, eu só utilizo 50 ppm, então teve 12.950 de redução. Só que ele quer saber o percentual de redução. Então, eu diminui 12.950 de 13.000. Essa porcentagem equivale a 0,996, ou então 99,6%. Pessoal, é só isso. É só utilizar a regra de 3 e contas bem simples, tá bom? Essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp, eu estarei à total disposição. Tudo bem? Um beijo, um abraço para vocês.